Deixa eu ver se já começou. Começou. Já está gravando. Deixa eu compartilhar a tela certa. Vamos ver agora se eu consigo jogar o vídeo. Vocês estão vendo minha tela do YouTube? Sim. Sim. Vamos ver se o som vai legal, tá? Se a ideia vai dar tudo certo. Deixa eu voltar aqui no início. Dá para escutar o som do vídeo? Deu para escutar? Sim. Então, vou deixar por lá, tá? Ele é curtinho. O que acabamos de fazer foi uma contagem regressiva. E para isso, utilizamos números. Números? Mas o que são números? Você sabe por que os números surgiram? E como isso aconteceu? Onde podemos utilizar os números no nosso dia a dia? Por que somar, subtrair, dividir e multiplicar é tão importante em nossas vidas? Vamos conhecer a história dos números? Então, vamos lá. Hoje em dia, onde quer que estejamos, lá estão eles. Os números. São telefones, senhas, os preços de tudo são representados por números. A nossa idade também. Atualmente temos a tecnologia que nos ajuda em várias situações de cálculos. E você sabe onde mais os números são utilizados e por que são tão importantes? Pause o vídeo e reúna-se com seus... Então, quem pode dar um exemplo de como que os números são utilizados nos dias de hoje? Peso de obras, calculadoras, Peso de contas. Quem falou peso de quê? painel de carro, Painel de telefones, tabuadas. Tabuadas a gente acaba usando no dia a dia, né? Mas deixa eu só voltar aqui. Número de telefone, mas o que acontece? A gente, na verdade, a gente já acorda, eu costumo brincar, a gente já acorda, por mais que vocês fiquem revoltados com a matemática, a gente já acorda contando, né? O pessoal fala assim, a primeira coisa que eu faço, abrir o olho, escovar o dente, não sei o quê. Não, a primeira coisa que você faz, você ainda está deitado, é olhar a hora para ver se você está atrasado. Aí você já começa dependendo da hora que você acorda, você põe um ritmo para sua vida. Se você está dentro... se você está dentro do horário, acordou na hora certinha e tal, ou acordou mais cedo um pouco, você começa a fazer as coisas até mais devagar, acaba até às vezes ficando atrasado. Você começa a fazer as coisas mais devagar, não, estou com tempo. Quando você acorda na hora da aula, aí você faz tudo correndo, você arruma em menos de 5 minutos, aí tem que acelerar a velocidade, que é outra coisa contada com número, aí você tem que acelerar, porque senão você não vai dar tempo de chegar na hora certa. Então, o que você está fazendo? Contando. Você acorda pensando em número. Vocês podem até ter raiva de matemática, de conta, mas vocês já acordam pensando em número, porque dependendo da hora que você acorda, você sabe que ritmo que você vai pôr, o que você vai fazer. Quem aconteceu hoje? Acordou na hora da aula? Eu. 7h30. Eu acordei 6 horas. Ainda dá tempo de dormir. Eu dormi. Eu acordei já era 8h30. Ih, aí teve que fazer tudo correndo. Viu? Acordei Calculou 7h30, errado. Calculou errado. Mas... Tá vendo como é que a matemática, os números a gente usa? Vou avançar mais um pouquinho com o vídeo. Colegas e professores, ou até mesmo sua família, e converse um pouco mais sobre como os números estão presentes em nossas vidas. Até já! E aí, debateram sobre o assunto? Então agora vamos ver como era muito antes do surgimento dos números, das calculadoras e dos computadores? Vamos voltar a alguns anos, mais exatamente dentro das cavernas. Pesquisas comprovam que há mais de 30 mil anos, os homens já tinham necessidade de contar. Riscos e marcas descobertas em cavernas indicam isso.
Entalhar em ossos e pedaços de madeira também era um recurso utilizado. Quando não tinham números, a primeira origem de escrita que a gente tem, os primeiros registros, que até o pessoal de português fica revoltado, mas o primeiro registro que a gente tem de escrita é contagem, é número, que são os riscozinhos nos ossos, quando a gente não tinha toda essa simbologia numérica, e aí eles faziam os riscozinhos para saber os animais, quando fazia a criação, ou passar os dias, para fazer alguma contagem de tempo, de qualquer coisa, eles faziam um risquinho, e, por exemplo, quando eles saíam com o rebanho, quando voltavam, eles cortavam, se sobrasse risquinho, estava faltando alguém, e eles iam atrás. Se faltasse risquinho, tinha alguma coisa errada, o rebanho tinha se misturado. Então, dos primeiros registros que nós temos de escrita não é da língua, da linguagem, seja em qual idioma for, português, inglês, espanhol, mas sim de contagem, tá? O primeiro registro da raça humana. Se você vivesse naquela época e não conhecesse os símbolos numéricos que atualmente estão presentes no seu dia a dia, como representaria as quantidades nas paredes das cavernas? Invente uma forma e compartilhe com seus colegas e professor. Então, como que vocês acham que a gente podia representar se a gente não tivesse os símbolos numéricos que a gente representa contagem hoje? Fazendo risquinho mesmo. Risquinho é uma boa ideia, né? Alguém tem uma ideia diferente? Vou passar que ele vai dar outras ideias. Sistema de pedrinhas. Imagine um pastor de ovelhas que saía com seus animais e todos os dias no retorno precisava conferir a quantidade de ovelhas que recolhia. Como fazer tal contagem sem papel, nem lápis ou calculadora? Você sabia que cálculos quer dizer pedras? Pois eles usavam pedrinhas. Para cada ovelha, uma pedrinha e pronto. Mas e se forem muitas ovelhas? Onde guardar tantas pedrinhas? Foi pensando nisso que os seres humanos começaram a fazer agrupamentos e, a partir daí, criaram os conjuntos. Por exemplo, uma pedrinha preta corresponde a 5 pedrinhas brancas. Uma pedra amarela corresponde a 10 pedrinhas brancas ou 2 pretas. E, a partir de então, tudo ficou mais fácil. Outro recurso muito comum eram os nós em cordas, mais usados para marcar tempo e distâncias. Além disso, temos em nosso próprio corpo instrumentos de cálculo, como, por exemplo, os nossos dedos, das mãos e, por que não, os dos pés. O sistema mesopotâmico. Então, a enumerança dessa época que a gente tem são as polegadas. Eu vou tirar um pouquinho o vídeo. Ai, se eu abrir minha câmera, eu vou parar de gravar. Eu vou deixar no vídeo gravado, aí vocês vão entender. A polegada é o dedo a parte de cima do dedo, quase aquela parte que fica com a unha, que a gente dobra o dedo, depois vocês vão poder ver no vídeo. A gente dobra o dedo, é a parte de cima. Isso, hoje, foi convencionado que é em torno de 2,5 centímetros, 2,3. Mas se a gente olhar bem para as mãos, cada mão ela é de um tamanho. Minha mão parece até mão de criança, ela é um pouquinho pequena. Tem mãos de adulto, ainda mais quando a pessoa é grande, né? Que é aquele mãozão que cabe quase que 2 da minha dentro. A mão do neném é pequenininha. Sim, pode falar. A mão do meu tio é gigante. Exatamente. E aí... Cara, Oi. a mão do meu tio é gigante. Então, e aí o que acontece? Quando eles usavam parte do corpo para fazer unidade de medida, para medir, e falava assim, mede 2 palmos, mede 2 pés, quando eles não tinham os números, essas medidas variavam muito, porque dependia de quem fosse medir. Imagine a medida da polegada, que é a falange do dedo, a parte de cima do dedo, quase do dedão, quase a parte que tem a unha. Depois vocês vão ver no vídeo. Aí o que acontece? Imagine eu medindo com o meu e o seu tio, você medindo com o seu e o seu tio medindo. Vai dar o mesmo tamanho? Nunca, porque o do teu tio é maior.
Então, essas medidas, esses sistemas que eles usavam, acabou ficando falho. Com o tempo, eles viam, e isso dava muita briga. E a gente ainda tem, principalmente no Antigo Egito, quando as terras dos grandes faraós, tal, do pessoal de posse da época, elas eram às margens do rio Nilo. E quando vinha a época das cheias, mais ou menos a gente tem uma situação assim na Amazônia. O rio enchia e tirava todas as demarcações que eles tinham de terra. Então, quando vinha seca, que o rio encolhia, eles tinham que demarcar essas terras de novo. E isso tinham brigas que levavam a verdadeiras mortes, a verdadeiras brigas assim imensas, que o pessoal morria por conta disso. Por quê? Porque cada vez que ia medir, aí um media, quando não era um, era o outro, e essas medidas variavam. Então, essas cercas, uma hora ela ia mais para um lado, outra hora ela ia mais para o outro, e com isso eram verdadeiros sanguinários e matanças por conta dessas medidas falhas. Hoje, a gente ainda tem algumas poucas coisas medidas em polegadas. Por exemplo, telas de TV, de computador, de telefone, mas aí tem uma medida padrão, convencionou-se uma medida padrão para polegada, em torno de 2,5, 2,3, por aproximação 2,5. A cano é medida ainda, o diâmetro do cano é medido em polegada, são uma das poucas heranças que nós trazemos daquela época. Mas hoje em dia a gente usa a unidade de medida metro, centímetro, que convencionou-se, que todo mundo usa mesmo. Mas a gente ainda tem algumas coisas que vêm dessa nossa primeira origem. Eu vou avançar, que eu vou falar de mais coisa nesse sentido. Botânico, mas chegou um tempo em que as pedras e dedos já não eram mais suficientes. A quantidade e variedade das coisas aumentou e alguns povos inventaram novas formas de contar. Com a descoberta de placas de barro na Mesopotâmia, comprovou-se que os suméricos faziam suas contas por meio de símbolos agrupados em um sistema com base 60. Todas as quantidades maiores que 60 eram agrupadas e representadas por um sinal. A posição destes sinais também modificava seus valores. Egípcios e maias. Os egípcios... Vou voltar só um pouquinho na 60, que eu tenho que falar uma coisa. Nosso sistema que a gente usa hoje é o sistema decimal, desse de 10. Tudo é agrupado de 10 em 10. Se eu tenho 10 moedas de R$1, eu tenho 10 reais, aí eu posso trocar por uma nota. 10 notas de 10, eu tenho 100 reais, eu posso trocar por uma nota. Então, todos os nossos agrupamentos, a gente conta de 10 em 10. Nós temos 10 símbolos numéricos e a gente consegue escrever qualquer número com eles, que não é de 1 a 10, é de 0 a 9. O 0 é o meu 10º termo. E aí, quando eu faço 10, eu já junto o 1 e o 0. E aí eu tenho 10. Deixa eu escrever, porque a gente falando assim, fica meio que perdido no ar. Deixa eu só achar que é onde está o que eu quero. Estava com ele aberto. Deixa eu ver se é esse. Não é esse. Deixa eu voltar. Depois eu boto no quadro para vocês. Eu não estou achando. É porque eu deixo um monte de aplicativo aberto para facilitar. E agora não vem o que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Ele está aqui. Porque ele já está com outra coisa. Por isso que eu não estava achando. Deixa eu passar para um link também. Só um minutinho que eu vou botar para vocês para poder eu desenhar. A gente para um pouquinho, mas é um ganho, porque aí vocês conseguem visualizar o que eu estou falando. Porque se ficar só falando, isso aqui é outra coisa do dever. Novo. Aí você vai permitir se eu
eu salvar, que droga. Tá. Eu vou escrever por cima dessa tela que depois eu apago. O que acontece? Escrever de vermelha, porque eu não quero tirar daqui, que eu vou precisar disso para a gente falar. Eu já vi isso aqui em outro livro. Isso são os símbolos dos romanos. A gente vai falar sobre ele hoje. Mas primeiro eu quero falar outra coisa. Olha o que acontece. Nós temos os números, os nossos símbolos numéricos, eu vou escrever aqui em cima. Ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí a gente fala assim, mas se não são 10, então entra o 10. Não, entra o 0. Com esses símbolos, a gente escreve o número que a gente quiser. O 10 já é uma composição de números, ó. O nosso sistema também é posicional. Eu botar o 0 atrás e 1 na frente é diferente de eu botar o 0 na frente e 1 atrás. Ele expressa quantidades diferentes. Então, com os meus 10 algarismos, eu escrevo o número que eu quiser. Então, nosso sistema, ele é decimal. Os mesopotâmios, eles tinham um sistema numérico... Sim, pode falar. Aquela que para mim travou quando você estava fazendo 0. Quando eu estava fazendo 0, já vai voltar já. Isso é a internet, tá? Já vai voltar. Deixa eu voltar para cá. Eu vou voltar para o filme. Quando o sistema de numeração do Mesopotâmio, o que acontece com ele? Ele voltou para o filme. Voltou para o filme? Ele está desligado, mas está no filme, certo? Pessoal, tá me ouvindo? Tá na tela do filme. Certo? Sim. Tá. O sistema mesopotâmico, ele fazia agrupamentos de 60 e 60. Então, em vez de ser de 10 igual o nosso que eu parei para mostrar, ele vai de 60 e 60. Nós temos uma herança dessa época também, dos mesopotâmios. Embora a gente use o sistema decimal de numeração, tudo a gente agrupa de 10 em 10, a gente ainda tem algumas heranças do sistema mesopotâmico. E aí, quem que lembra o que é contado de 60 em 60 nos dias de hoje? Alguém lembra? Alguém sabe o que a gente conta de 60 em 60? A hora. A hora. Na verdade, o tempo, a forma de contagem de tempo é uma herança dos mesopotâmios. Vocês veem que a hora de 60 e 60, a hora, minuto, segundo, vai tudo em agrupamentos de 60. O mês é metade do agrupamento, porque a gente usa assim, mas tem mês com 28, tem mês com 30, com 31, mas quando você faz uma prestação, você não faz uma prestação, se você fez em fevereiro, e fevereiro só vai até dia 28, você não vai deixar de pagar em fevereiro, porque não tem o dia 30. O que eles fazem? Quando a gente faz uma prestação, eles contam um mês comercial. E para efeito de cálculo, todo mês tem 30 dias. Então, um mês a gente considera 30. 30 é metade de 60. Então, é metade do agrupamento, eles contam... Deixa eu ver se eu tenho que aceitar. Os agrupamentos, a gente conta de 60 em 60. Os agrupamentos a gente conta de 60 em 60. Então, o mês, eu estou contando metade do agrupamento, estou contando de 30 em 30. As semanas são de 7 em 7. Então, quem foge do nosso sistema decimal, na verdade, é a nossa unidade de tempo, nossa unidade de medida para tempo. E aí, da onde saiu isso? É uma herança que a gente traz dos povos antigos do Mesopotâmia, tá? Então, assim, da época lá das cavernas, a gente tem os agrupamentos, que uma quantidade tem um outro símbolo. Aqui a gente ainda tem
da época do Antigo Egito, a gente tem o polegar, que a gente mede tela de computador, é engraçado que é como que se chama, um recurso altamente moderno, né? As telas e tal do nosso século. Vocês já nasceram com isso. Mas minha mãe, né, eu não preciso ir tão longe, minha mãe, eu já nasci com a televisão, mas minha mãe viu surgir a televisão, viu surgir o telefone, viu surgir o celular, eu vi surgir o celular, entendeu? Vocês já nasceram com isso. Então, assim, são recursos muito recentes em termos de história. E eles ainda usam as unidades de medidas dos povos antigos. A gente fez um padrão, convencionou, mas ainda da onde saiu a polegada? A polegada é de polegada do dedo mesmo, do polegar. E a única coisa que fez foi convencionar a medida. O tempo, a hora de 60 em 60, o mês de 30 em 30, ainda da Mesopotâmia, da época lá do Antigo Egito e tal. Então, a nossa cultura, a matemática, quem que inventou, da onde surgiu tudo isso e tal, não sei o quê. Na verdade, isso não sou assim tão estranho. Isso vem de uma herança cultural dos povos antigos. Egípcios e maias. Os egípcios e os maias também criaram seus sistemas numéricos. No caso desses dois sistemas, observamos que eram muito parecidos na forma. Os egípcios e os maias, eles usavam outros símbolos, tá? E cada símbolo tinha uma quantidade, representava uma quantidade. Até que eles foram evoluindo, chegaram no nosso símbolo. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Nós não vamos fazer exercício disso, nós só vamos fazer exercício de números romanos, que é o que a gente ainda usa nos dias atuais. Eles utilizavam símbolos e figuras, mas eram diferentes na aplicação. Você sabe que os egípcios são muito conhecidos por serem excelentes construtores, certo? E para construir, eles precisavam fazer muitos cálculos. O sistema egípcio era formado por 7 números-chave. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Cada um era representado por um símbolo. Assim, eles faziam suas contas. Então vamos parar um momento e colocar nossas cabeças para pensar. Você lembra que vimos que o sistema mesopotâmico utilizava agrupamento por 60, não é mesmo? Que tal uma atividade? Então, pause o vídeo e tente descobrir qual era o agrupamento do sistema egípcio. Vamos lá? Ele quer saber o agrupamento. O Mesopotâmio era de 60 em 60. O egípcio, vocês acham que aqui está contando de quanto em quanto? Então, mas ele junta de quanto em quanto para mudar o símbolo? Vou dar uma dica, muito próximo do nosso. 10, a gente conhece, 10. Porque, se eu tiver 10 pauzinhos, eu mudo para o udo de cabeça para baixo. Se eu tiver 10 U's, eu mudo para o ponto de interrogação contrário. Se eu tiver 10 cents, eu mudo para a florzinha. E eles têm o faraó como 1 milhão, porque naquela época eles achavam que a maior quantidade, que a pessoa muito rica, que não podia contar e tal, era o faraó não, o escravo, tá? Era o faraó que possuía 1 milhão de escravos. Então, 1 milhão para eles era um número máximo, e aí quem tinha 1 milhão tinha tudo na vida, e era o maior símbolo que eles contavam, era com 1 milhão. E aí ia repetindo. A gente tem o sapinho, né, como se fosse um sapo para 100.000, a barrinha como se fosse um pedaço de bambu para 10.000. Então, esses símbolos, se vocês abrirem um livro, quando vocês tiverem um livro, vocês vão ver que nas primeiras páginas tem até alguns exercícios sobre isso. Mas, como a gente está assim, mais condensado, isso é uma coisa que vocês precisam saber que existe, precisam conhecer, mas em momento nenhum da vida de vocês, vocês vão utilizar. Então, não tem o porquê a gente, com um tempo tão escasso, tão reduzido,
ficar tirando tempo para isso. Então, eu estou apresentando a vocês, mas nós não vamos fazer exercício. O que nós vamos fazer exercício? Dos romanos, que a gente está vendo todos os sistemas de numeração, para poder, então, a gente estudar o nosso a fundo, que é uma revisão do ano passado, a gente apenas está assim, vocês agora não vão só copiar, sistema de numeração, ordem, classe, tal, não sei o quê. Vocês agora vão entender por que dessas divisões, saber como que eu uso, por que eu uso daquela forma. Então, eu tenho que saber de onde surgiu e o que evoluiu. Mas, a gente ficar replicando essas coisas antigas que nós não vamos usar, a gente vai gastar energia, vai gastar uma demanda de tempo que a gente não tem. Então, a gente vai trabalhar o quê? O romano, porque embora o romano ainda seja muito antigo, a gente ainda tem coisas específicas que a gente usa, que a gente faz leitura. Eu já vi professor de história, assim, em sala de aula. E criança, que número é esse? A gente tem que ler e não lembra. História usa muito. Você usa para número de rua e tal, então a gente precisa conhecer a numeração romana. Até já! Olá! E então, descobriram qual a base do sistema egípcio? Se você respondeu que era a base 10, parabéns, você acertou. O sistema é decimal, pois trabalhavam com grupos de 10 em 10. Existe um outro povo que também utilizava figuras para representar seus números, os maias. Mas apesar da semelhança na forma, este sistema numérico é bem diferente do sistema egípcio, pois os maias utilizavam apenas 3 símbolos, uma concha, um ponto e uma barrinha, e utilizava a base 20. Porém, a grande diferença não estava aí, e sim na inclusão do zero. O zero é o grande responsável pelo sucesso do nosso sistema numérico atual, pois sua posição na escrita dos números ajuda no princípio multiplicativo. Mas o que é o princípio multiplicativo? Observe o número 605. Nele, cada algarismo representa, na verdade, o produto dele de acordo com sua posição. O 6 é igual a 6 vezes 100, centena. O 0 é igual a 0 vezes 10, dezena. E o 5 é igual a 5 vezes 1, unidade. Entendeu? Então, pause o vídeo e crie, com a supervisão do seu professor, uma atividade para um colega, em que é aplicado o princípio posicional dos números que você acabou de ver. Vamos lá? Gregos, hebraicos e romanos. Os gregos são famosos pelas artes, política e filosofia, mas também criaram um sistema numérico muito eficiente. Uma diferença importante nos sistemas grego foi a utilização de letras para representar números. Além dos gregos, os hebreus também escreviam assim. Mas além dos gregos e hebreus, surgia mais um povo, os romanos. Com suas táticas de guerra, eles dominaram rapidamente as terras e aos poucos a civilização grega deu lugar ao seu império. Com todas estas conquistas, certamente eles tinham muitas contas para fazer e por isso criaram uma forma eficiente de representar os números. Os romanos usavam letras também, mas eram apenas 7. I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000. E como neste caso, a ordem dos símbolos mudava o valor. Este é um sistema ordenado. VI6 é diferente de IV4. Então, é aquela imagem que eu já estava lá no quadro, é exatamente para poder explicar isso. O que acontece? Quando eu acrescento o símbolo menor do lado direito, ou seja, eu boto maior, aí vou botando do maior para o menor, em ordem decrescente, eu estou somando. Então, aqui o 5 com 1, 6. Quando eu boto ele na frente, do lado esquerdo, eu estou diminuindo. Então, o 1 é menor do que o 5. Então, na verdade, eu estou fazendo o 4, porque eu estou fazendo 5 menos 1, 4. Esse posicionamento, igual o nosso, se eu botar o 0 na frente, se eu botar o 0 atrás, muda o número, é uma das maiores confusões que vocês fazem com a numeração romana e que muda completamente o resultado e que diz se você está fazendo certo ou errado. Então, a gente tem que prestar atenção no posicionamento do número romano. Se ele está atrás, se ele vem em ordem decrescente, do maior para o menor, eu somo todo mundo. Se eu começo com o menor, eu tenho que diminuir do maior, tá?
Observe com atenção e você verá que estes números aparecem em vários locais do nosso cotidiano. Verifique no seu entorno, anote em seu caderno ou folha à parte e comente com seus colegas e professor em que locais esses números puderam ser localizados por você. Quem lembra onde a gente ainda usa números romanos? Professor, pode repetir a pergunta? Tá. Por exemplo, lá em 1900, não sei. Sim, mas assim, aonde a gente ainda vê número romano hoje? Tem um relógio lá no canto, sem número romano. Sim, em relógio a gente ainda tem muito. Aí até quando tem relógio com número, né? O número indo-arábico, que é o nosso, tem gente que ainda não sabe mais ver aqueles relógios redondinhos, analógico, não consegue ver a hora. Mas, assim, nos relógios ainda tem muito números romanos. Aonde mais? Quem lembra? No salário? Aonde? Salário? Eu não estou conseguindo entender. Não é que está errado, não. É que eu não estou conseguindo entender. É cenário que falou? Fala mais devagar para poder eu entender, porque está falando rápido, aí o som não está saindo claro. Ninguém quer falar mais nada, não? Fala. Ele falou no chat, professor. Ah, então lê para mim, porque eu perco o chat, que eu só estou vendo a tela do vídeo. Ele falou aonde? Ele falou no chat. Aí ele falou no dicionário. Ah, sim, no dicionário, em livros, né? Não só no dicionário. Em livros, no modo geral, para separar capítulo, unidade, aí o pessoal ainda usa números romanos. Às vezes, para fazer numeração de rua, para dar nome à rua e tal. Então, hoje em dia, a gente precisa conhecer o número romano, porque, por exemplo, se eu estiver aqui no número 6 e eu for no número 4, eu vou bater no endereço errado. Entendeu? Às vezes em andares de elevador. Então, a gente, hoje em dia, o número romano não caiu em desuso. Todos os outros caíram. O romano não. O romano, ele é pouco utilizado, mas ele ainda é utilizado. Os orientais. Os chineses são famosos por vários fatores. Por serem um dos mais antigos povos do planeta e por serem muitos. Seu sistema numérico também era decimal e utilizava pequenos traços. Foi descoberto há cerca de 3.000 anos, gravados em ossos e pedaços de cascos de tartaruga. No sistema numérico indiano, que é a origem do nosso sistema numérico atual, já era utilizado o zero, que no início era representado por um ovo de ganso. Com a utilização do zero, o sistema precisava somente de 10 símbolos para representar. Olha só, esse aqui é o sistema... Esse aqui é o sistema indiano. Vocês acham ele muito diferente da nossa escrita de hoje? Olha só, olha como é que está a representação do zero. Uma bolinha. Olha o 9. 9 deles. Olha o 1. O 2. O 3. Tem alguns que estão muito diferentes. Por exemplo, o 5 parece um 4. Mas ele está muito diferente. O 5 parece um 4, o 4 parece um 8. Mas ele está muito diferente do nosso. Não tem coisa parecida? Sim, o 3 e o 2. Sim, então, o que acontece? O nosso sistema de numeração, ele foi descoberto pelos indianos, mas naquela época a gente não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha todas essas coisas, e às vezes uma coisa que estava sendo discutida em uma determinada região do mundo, ela também estava sendo discutida em outra região, e ninguém sequer sabia. Aconteciam, os dois caminhavam no mesmo ritmo, sem um saber o que o outro estava fazendo.
E aí tem um documentário, que aí é um filme de quase 2 horas, para adulto, tá, falando da origem dos números, que ele fala que os árabes, roubaram esse sistema quando naquelas guerras e tal, que um oferecia para o outro, os indianos usavam. E aí os árabes conseguiram ter acesso a essa informação. E eles difundiram isso pelo mundo. Então, por isso que surgiu o nosso nome, Sistema de Numeração Indo-Arábico, porque ele foi descoberto pelos indianos e difundido pelos árabes, tá? Mas aí o que aconteceu? Nessas guerras, igual a gente vê, quando Roma foi tombado, e aí pegava toda a parte de arte, toda a parte de conhecimento daqueles povos, era uma das coisas que tinham nos conflitos de guerra, que a gente estuda em história, ele foi assim que o nosso sistema de numeração foi difundido. Então, o nosso sistema que a gente usa hoje, ele foi descoberto pelos indianos, tá? Ele teve alguns ajustes, mas a base dele são dos indianos, e eles foram difundidos pelos árabes. Por isso o nome Indo-Arábico. Já está já no finalzinho. Dar qualquer quantidade. Este sistema se espalhou e logo chegou à Europa. Oi. Você já fez esse chamado? Não, minha aula ainda não acabou, porque já está acabando. Não, ainda tem 15 minutos. Vou fazer no final. Não, é só por pergunta mesmo, que eu entrei depois um pouquinho. Tá, eu faço no final da aula. Já vou terminar já. E de lá para o mundo, deixando impressionados muitos sábios e matemáticos. O sistema indo-arábico. O sistema tem esse nome, indo-arábico, porque tem sido criado pelos hindus, indo, e divulgado pelos árabes, arábico. Os números que você já utiliza atualmente já eram representados usando os números hindus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses números, quando colocados em posições diferentes, eles assumem valores diferentes. Veja o exemplo do algarismo 4 em diferentes posições. No número 456, sabemos que o 4 vale 400, 4 vezes 100. Já no número 342, sabemos que o 4 vale 4 vezes 10, igual 40. No número 1004, o 4 vale 4 vezes 1, igual 4. Na verdade, ele aqui está reforçando o problema do posicionamento, né, do número, igual o sistema romano de numeração. Se o 4 estiver no lugar da centena, ele tem um valor, se ele estiver no lugar da dezena, ele tem outro valor, se ele estiver no lugar da unidade, ele tem outro valor. A gente já fez uma revisão sobre isso quando a gente fez o ábaco. Lembra no ábaco, no joguinho? A gente já falou um pouco sobre esse posicionamento do número. Além de ser mais fácil por possuir uma quantidade pequena de símbolos, o sistema indiano permite calcular rapidamente. O que podemos perceber é que o ser humano, a partir da sua necessidade, principalmente de contar e calcular, criou formas para facilitar tais processos. Será que no futuro outras mudanças podem acontecer? Mas essa é uma história para ser contada daqui a mais uns 1000 anos. Até mais! Esse filme aqui é o que eu queria passar para vocês no dia do sábado letivo, que é o Donald no País da Matemática. Também é bem legal, mas esse vai ficar para outro dia. Esse é um filme de mais de 1 hora. O sábado letivo, eu só quero dar o crédito, porque eu usei um filme do YouTube, tá? O nome do canal é Vitória Vídeos, a editora, e é um filme bem legal. Ele usa bastante, eu já uso ele há um tempo, tá? Um canal do YouTube, a história dos números, ele ajuda bastante do que eu ficar falando, e vocês não conseguirem acompanhar, não conseguirem entender o que eu estou querendo dizer. Eu acho que com a visualização fica legal. Então, eu tenho que dar o crédito do canal que eu usei. Deixa eu sair desse. Tá. O livro que eu tinha falado com vocês, que a escola vai entregar. O que acontece? Nós estamos iniciando nas primeiras páginas do livro didático de vocês. O livro didático de vocês é esse aqui, esse roxinho. Ele é um pouquinho maior,
Tá dando para ver, não tá? A página do livro? Tá? Fala. Sim, tia. Tá. O que acontece? É esse livro que vocês vão conseguir pegar na escola. O primeiro capítulo, ele fala exatamente sobre isso. Os números naturais. Toda a base do 6º ano, ela vai ser representada pelo conjunto numérico dos números naturais. O que isso significa? Que vocês podem escrever qualquer coisa do 0, 1, 2, vocês não vão fazer os centavos do número de centavos do dinheiro, não tem número com vírgula, não tem fração, vocês vão usar só a parte inteira e positiva. Eu não vou conseguir representar uma temperatura negativa, assim, tá muito frio, tá menos 2 graus abaixo de 0, então a gente representa pelo menos 2. Quando está abaixo de 0, eu não vou fazer essa representação. Isso é matéria do 7º ano. Quando chegar no 8º, vocês trabalham os números racionais comparando com os irracionais. Quando chegar no 9º, aí vocês introduzem de fato o irracional, que são as raízes diferentes, que não tem resultado certo e tal, e fecha o conjunto dos reais. Esse conjunto é a base para vocês estudarem todo o ensino médio. No final do ensino médio, vocês entram com os conjuntos dos números complexos, que aceita as raízes de negativo que os reais não aceitam, com índice par, e aí vocês vão trabalhar isso só na faculdade. Ou seja, a matemática ela é dividida em conjuntos, e aí a gente vai juntando e consegue fazer as representações. Igual no vídeo foi dito sobre a representação que desde a Mesopotâmia e tal, faziam os agrupamentos das pedrinhas, do osso, e com isso a gente foi criando os conjuntos. Tem um matemático famoso, que eu não vou lembrar o nome dele agora, acho que é Leopoldo alguma coisa, que ele fala que Deus inventou os números inteiros. O que são isso, os números inteiros? O 0, 1, 2, 3, tanto positivo quanto negativo. E que o homem inventou o conjunto das partes, que são as frações, as vírgulas, raízes, os pedaços, entendeu? E aí inventou todo o resto. O homem inventou todo o resto, que é o que complica. Quando a gente bota uma raiz, vocês estão fazendo as contas muito bem. A gente bota uma raiz, bota uma fração. Tia, esse eu não sei fazer, não. Então, eles dizem que Deus inventou os inteiros. E o homem é uma frase, um matemático que já morreu, muito antigo, e que o homem inventou todo o resto, tá? Mas a gente estudando os conjuntos a fundo, as propriedades dos conjuntos, sabendo o que é o quê, quem faz o quê, para que serve, a gente consegue entender, não é uma coisa tão difícil assim. Então, essa nossa primeira unidade, a gente vê isso, os números, começa a entender em que ele é usado, como que se deu a formação dele, para a gente conseguir trabalhar. Então, essas primeiras páginas, é tudo aquilo que eu falei no filme, tá vendo? Tem os números primitivos da época da caverna, tem que eu falei para vocês que o livro tinha a numeração egípcia, com os símbolos, ensinando a calcular, tem toda essa parte aqui, exercícios, até chegar nos números romanos, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Para a aula de hoje, o exercício que vai ficar para casa, ele fala um pouquinho da numeração romana. Eu tinha até posto no quadro, mas como minha aula está acabando, deixa eu ter tempo que eu calculei, eu tenho que fazer chamada ainda, eu vou tentar explicar aqui. O que acontece? O que eu quero que vocês coloquem no caderno, para copiar no caderno? Essa tabela do número romano, só a tabela, tá? Eu fiz um corte dela, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela certa. Não queria fazer mais isso por causa da hora. Mas... Tia, Oi. a senhora vai gravar e vai colocar no YouTube? Vou subir no YouTube, tá? Ok, obrigada. Vocês estão vendo
pincéis aqui, é coloridinho, estão vendo o risco que eu estou dando ou não? Não. Não, então calma aí que eu Não, só compartilhei na gravação. Calma aí que eu vou voltar. Já vou acertar aqui. Aqui isso atrasa muito, eu tenho que ficar trocando a tela. Mas eu preciso explicar direitinho para vocês conseguirem entender. Ó, o que eu quero que vocês copiem? Eu vou até botar a foto direitinho lá para poder vocês copiarem, porque agora eu só vou conseguir explicar, não vou conseguir... Chegando no final da aula. Bom dia. Esse perdeu muita hora, não soube nem contar. Olha só, o que eu vou querer que vocês copiem? Eu vou querer que vocês copiem essa tabela da numeração romana e os exemplos. Aquele dá todos os números, quanto vale cada um. Porque assim, 1, 5, 10, a gente ainda lembra. O 100, que é o C, o M, que é o 1000. Mas geralmente, o L, que é 50, a gente esquece. O D, que é 500, a gente esquece. Esquece a ordem que se eu botar... Não entendi. Isso vocês vão copiar. Isso vocês vão copiar no caderno. Exatamente esse pedacinho aqui... Ai, calma aí. Exatamente esse pedacinho aqui que eu coloquei nessa tela, eu vou botar lá bonitinho para vocês copiarem. O que eu quero que vocês copiem. Os exemplos, porque o que acontece? Faz diferença quando eu boto o número menor na frente, que eu vou ter que diminuir, e quando eu boto ele atrás. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui diminuiu. 50 menos 10. Aqui somou. 5 mais 1. Então, isso tem que ficar claro. Essa parte do livro, eu quero que copie no caderno. Ah, professora, mas já tem no livro. Por que você quer que copie no caderno? Porque na hora que copia no caderno, o cérebro passa por um outro processo de aprendizagem e ele consegue armazenar melhor o registro. Ele sai, tudo que eu estou falando, vocês estão entendendo. Meia hora depois, vocês vão esquecer. Então, eu preciso fazer, por isso que tem um exercício para casa, por isso que tem um exercício para fixar, eu preciso fazer com que esse conhecimento saia da memória curta, do lado do cérebro, e se solidifique na memória longa, porque senão o nosso cérebro é como se fosse várias gavetas. Ele vai esvaziar e vai abrir espaço para uma coisa mais legal. E eu tenho certeza que quando acabar a minha aula tem coisa mais legal. Então, a gente precisa fazer alguns registros para que isso fique muito claro para vocês e vocês não esqueçam, que isso consiga se solidificar e vocês consigam, de fato, solidificar a aprendizagem, tá? Você pode copiar só essa tabelinha que você circulou? Todo aquele pedaço. Eu vou fazer uma... Eu vou botar lá no grupo. Deixa eu só compartilhar aqui que eu vou falar mais do livro. Ai, eu ainda tenho que fazer chamada, Senhor, tem de misericórdia. É no grupo 601? No grupo da 601. Vou botar lá tudo bonitinho. Voltei para a página do livro. Então, eu já circulei lá o que eu quero que vocês façam daqui, dessa página, o que eu quero que vocês copiem. Aqui está dando vários exemplos e tal. Eu vou fazer um print e vou botar no grupo o que eu quero que vocês copiem. Aí, depois que vocês tiverem esses registros, eu quero que vocês façam alguns exercícios, tá? Que eu também vou botar lá. O meu, ele tem a resposta, vocês podem até conferir. Atrás do livro tem a resposta, porque o meu é o livro do professor. A diferença do de vocês é só porque minha resposta vem na frente, mas não faz diferença. Eu vou querer que vocês façam a página 16 do capítulo 1. Ela fala sobre o quê? Sobre numeração romana, tá? Então, eu quero que vocês trabalhem um pouquinho com símbolo e tal e me mande a foto. Eu não vou botar agora, porque agora eu vou entrar na aula da 602, vou ter que dar a aula, e a aula no YouTube, ela demora quase 2 horas para subir. Primeiro o Zoom tem que converter, depois tem que gravar no YouTube. Então, o que eu quero que vocês façam? Depois que eu terminar a aula da 602, eu vou postar lá no grupo, vocês também têm outra aula agora, eu vou postar lá no grupo
o que eu quero que copie no caderno e a atividade que eu quero que faça. Fizeram, vão fazendo as fotos e mandando naquele grupo das fotos, porque se vocês botarem essas fotos todas no grupo das 600, alguns professores me matam, então vocês vão mandando no outro grupo. E na quinta, a gente vai fazer a correção dessa atividade, tá? Então, na quinta não, desculpa. Na sexta, porque eu dou aula todo dia, aí tô ficando doida. Mas, assim, na sexta, na quinta eu dou aula pro 9º ano, não é para vocês, é pro 9º ano em outra escola. Na sexta, nós vamos fazer a correção dessa página 16, tá? Que falando sobre números romanos. Eu vou botar lá bonitinho o que é para fazer, o que não é para fazer, aí fica como dever de casa, tá? Vou parar a gravação, que eu vou fazer chamada agora.